Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Professor Jobim Guimarães aqui para mais uma análise de redação com você. Você que já acompanha nosso canal sabe que nas segundas-feiras eu disponibilizo uma análise de redação. Esta é uma redação 940 pontos no Enem 2018, portanto uma redação de uma nota de excelência, não é? Dos 1000 pontos foram perdidos aí apenas 40 pontos, desculpe, 60 pontos. 40 pontos na competência 1 e 20 pontos na competência 3, porque houve uma discrepância e eu vou mostrar para você, na minha avaliação, o porquê, o motivo dessa discrepância, tá? Só lembrando a você que esta é uma redação que me foi enviada por e-mail, eu acionei a minha lista de e-mails, os alunos que se relacionam comigo por e-mail, e recebi algumas redações, né? E o autor dessa redação, conforme minha solicitação, informou que não queria, né, o seu nome exposto. Então, apesar de ser uma boa redação, atendendo aqui a solicitação deste aluno, que foi uma pergunta, na verdade, que eu fiz para esses alunos: se você quiser que seu nome seja revelado, você precisa informar, porque se você não informar, eu não vou revelar o seu nome, tá? Então, se não houver expressa recomendação para revelar o nome, o seu nome não será revelado. Então, esse é um aluno que disse: eu prefiro que meu nome não seja apresentado, então eu não quero me delongar muito com você, apesar de que eu acho que isso vai acontecer mesmo, né? Porque também quero que você compreenda muito bem essa análise. O objetivo dessa análise, você deve ter isso em mente. O objetivo é fazer você aprender com as boas redações, com os acertos desses alunos, para que você também possa seguir de exemplo, para que você tenha um padrão de referência. E quando as redações analisadas apresentarem erros assim graves, você também deve aprender com esses erros, no sentido de não praticá-los, tá bom? Então vamos comigo aqui, acompanha comigo na tela, para ver se a gente consegue fazer essa análise em menos de 30 minutos. Essa é a minha grande vontade, fazer análise em menos de 30 minutos, mas às vezes eu acabo me delongando um pouquinho mais, tá? Vou proceder essa análise como eu fiz com a última. Nós vamos analisando todas as competências a um só tempo, até porque essa é uma redação de muita qualidade, né? A gente vai focar aqui, na verdade, em mostrar quais foram os pontos, né, de gramática que foram descumpridos aqui, e também aquilo que na minha avaliação prejudicou a competência 3, a ponto de um dos avaliadores atribuir 160 pontos a essa redação. Lembrando que a competência 3 foi avaliada com 180 pontos, o que significa dizer, você sabe disso, que um avaliador atribuiu 160 pontos ao texto, né, na competência 3, e o outro não, atribuiu 200 pontos mesmo, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Olha, essa daqui é o espelho, né, do aluno. Então, assim, o dono dessa redação é um aluno, não é uma aluna, vou falar só o gênero mesmo, né? Então, ele já havia aqui feito a omissão do seu CPF, né? E aí, eu também fiz a omissão do nome completo dele aqui, tá legal? Aqui tem o nome, ainda o nome do CPF dele bem pequeno, mas não dá para ver, tá bom? Então, inclusive, já que você não viu mesmo, agora que não vai ver mesmo, porque eu vou apagar aqui, tá legal? De vermelhinho, pronto. Resguardamos aqui também o CPF em número menor. Às vezes o aluno lembra de apagar esse número grande, mas não lembra que tem esse número pequeno, tá? É importante você que vai enviar uma redação para análise, lembrar que tem um outro número aqui, tá bom? Então, eu também apaguei aqui o nome completo, nome aqui e aqui embaixo. Essa aqui é só para você ver que é realmente uma redação oficial, um espelho oficial de redação, tá legal? Aqui são as notas que o espelho da vista pedagógica que o aluno enviou para mim, tá? Havia o nome dele aqui em cima, também eu omiti. Gramática aqui, competência 1, na verdade, 160 pontos. A competência 1, você sabe que avalia os aspectos de convenção de escrita, né? Os desvios gramaticais, também a estruturação sintática, além de uma imprecisão vocabular, e aí também ao registro que você usa, que você deve escrever, usar um registro linguístico culto, né? Padrão. Então, não direi culto, mas dizer uma variedade padrão escrito da língua portuguesa, ok? Então, olha, 160 pontos na competência 1, 200 na 2, você pode acompanhar aqui. Na 3, houve uma discrepância, conforme já mencionei, deu 180 pontos. E na competência 4, fechadinho aqui, 200 pontos. Na competência 5 também, 200 pontos, tá? Apesar da competência 5 ter alcançado 200 pontos, eu quero fazer uma observação sobre ela, tá bom? Que eu acho que dá para você ir para o Enem com uma medida de segurança, tá? Vamos lá então. Essa aqui é a introdução, tá? Vamos lá. Indubitavelmente, a internet foi uma tecnologia revolucionária ao democratizar o acesso à informação e facilitar a integração de diferentes partes do mundo. Então, começa apresentando um aspecto positivo da internet para confrontar com o problema, tá?
No entanto, essa ferramenta revolucionária tem sido usada para manipulação do comportamento dos seus usuários. Olha, aqui já tem uma parte do tema, tá, gente? Eu sempre acho que você deve fazer a abordagem do tema na introdução, tá? O que é fazer a abordagem do tema na introdução? É apelar aqui para o uso, né, de toda a frase temática. Este aluno em questão, ele já usa uma parte do tema, ó. Tem sido usada para manipulação do comportamento dos seus usuários, ok? Já é uma parte do tema. Só que o tema todo é manipulação do comportamento dos seus usuários pelo controle de dados na internet. Então não é o tema todo ainda. Vamos ver o que ele diz assim, ó, o que representa um perigo à sociedade, ok? Essa manipulação. Uma vez que fere, agora a explicação, ó, por que representa um perigo? Porque fere um direito fundamental humano e pode ocasionar atos de intolerância e violência na vida real. Então veja bem, esse aluno aqui faz aquilo, né? Veja bem, isso não é um aluno que estudou comigo em 2018, foi um aluno que me conheceu depois disso e aí que me enviou a redação para análise, porque com certeza vem aqui acompanhando o nosso trabalho, me acompanhando também por e-mail, recebendo meus conteúdos por e-mail, acompanhando aqui o nosso canal no YouTube. Ele me conheceu depois, mas ele fez algo em 2018 que eu venho orientando sempre os alunos a fazer, porque eu acho que isso facilita a identificação do projeto de texto, tá? Então ele diz assim, ó, uma vez que fere um direito fundamental humano, esta é a ideia, essa ideia de ferir um direito fundamental humano vai ser trabalhada no segundo parágrafo e depois você tem uma consequência, ó, tá? E pode ocasionar atos de intolerância e violência na vida real, ok? Então, esta é a ideia que o aluno vai defender. Olha, essa manipulação representa um perigo porque fere um direito humano, isso é grave, portanto, né? E também pode ocasionar em atos de intolerância e violência. Fere um direito humano vai ser trabalhado no segundo parágrafo e aqui a intolerância, a consequência da intolerância e violência na vida real vai ser o conteúdo, portanto, do terceiro parágrafo. O projeto de texto está claro aqui. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já li a redação toda, tá? Então, quando a gente enxerga na introdução essa antecipação dos argumentos, você já vai fazer a leitura do texto, né, com aquele entendimento de que esse texto é planejado. Isso é muito bom. Eu sempre costumo dizer para os alunos, olha, você não acha melhor deixar que o teu avaliador termine de ler o teu texto, isto é, leia os parágrafos 2 e 3, né? Já sabendo, e também a proposta de intervenção, já sabendo que esse é um texto planejado, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, você pode informar já na introdução que o seu texto é planejado quando você antecipa os argumentos. E o aluno fez isso muito bem aqui, ok? Vamos lá então para o segundo parágrafo, ver como é que ele aborda a questão deste ato de ferir os direitos humanos, tá? Vamos lá. E aqui também a gente já vai aproveitando para verificar a gramática, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, então olha só, ele já começou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele vai falar sobre ferir os direitos humanos, e isso aqui já representa repertório sociocultural, tá? Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigida pela ONU em 1948, postula que um dos direitos fundamentais do indivíduo é a liberdade de escolha de valores e crenças, desde que estas não violem nenhum direito. Então, quer dizer, ele vai mostrar, olha só a estratégia do aluno, ele vai mostrar que a manipulação do comportamento do usuário fere os direitos humanos, ok? Então, como é que ele vai comprovar isso? Usando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, já apresentou isso aqui no primeiro período, e aí, ó, vem com um conectivozinho aqui, ó, de oposição, tá? Vai fazer uma aplicação por contraste. Se você não sabe o que é isso, né? Você pode assistir uma aula que nós temos no nosso canal do YouTube sobre formação de repertório sociocultural. Também uma aula que nós divulgamos recentemente sobre o uso de citações na redação do Enem. Bem interessante, tá? Então você vai aprender a fazer uso do repertório sociocultural. Então ele traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que apresenta como deve ser o tratamento, né, dos direitos humanos. E aí ele vai contrapor isso com a realidade, tá bom? Ele vai dizer o seguinte, olha, contudo, percebe-se que esse direito é ferido quando algumas empresas e instituições utilizam algoritmos que, por meio de análises e estatísticas, oferecem ao usuário da internet somente informações que tendem
às suas opiniões. Dessa maneira, o controle de dados na internet exercido por certas organizações configura-se como uma prática ilícita, pois retira do sujeito o direito pleno de livre escolha, enviesando seu acesso às informações. Eu tinha uma dificuldade de entender essa palavra a princípio, né, enviesando, porque aqui você tem o N e tem o V, e o V aqui, né, ele sobe aqui para fazer o V, fica com dificuldade, mas depois eu entendi, tá? Enviesando seu acesso às informações. Olha, a gramática desse parágrafo está ok, e esse também é um parágrafo bem construído. Você vai mostrar aqui, esse é o parágrafo que foi destinado para mostrar que a manipulação do comportamento do usuário fere um direito humano. Então, trouxe a declaração do direito humano que prevê, então, a liberdade de escolha, né? E aí diz assim, ó, contudo, percebe-se que esse direito é ferido quando algumas empresas e instituições utilizam algoritmos. Lembra que ele ainda não tinha falado de controle de dados? Agora ele está dizendo, ó, empresas e instituições utilizam algoritmos. Olha, lá na introdução não havia feito a abordagem completa do tema ainda, mas agora se completou, olha aqui. Porque aqui está o controle de dados, ó. Empresas e instituições utilizam algoritmos que, por meio de análises estatísticas, oferecem ao usuário da internet somente informações que tendem às suas opiniões. Então aqui está o controle de dados. Eu sempre digo para o aluno assim, olha, se você não fizer a abordagem completa, não usar toda a frase temática da introdução, você vai ter que assumir esse compromisso de depois usar essa parte do tema que você não usou na introdução durante o seu texto, porque se você não fizer isso, vai dar tangenciamento. Então tem que ficar muito esperto, né? Muito atento quanto a essa questão. Usou só uma parte do tema na introdução? Você vai ter que usar a outra parte no desenvolvimento. Você tem que ficar lembrando disso, porque se você esquecer de usar a outra parte do tema, você vai tangenciar, tá? Então esse é um bom parágrafo, bem construído, como eu mostrei para vocês. Vamos agora analisar o terceiro e quarto parágrafo. O quarto parágrafo, como você sabe, é a proposta de intervenção, ok? Pois bem, estamos aqui já no nosso terceiro parágrafo. Aqui eu vou mostrar para você algumas questões de gramática, tá? E também o porquê que na minha avaliação acho que um dos avaliadores, né? Creio que um dos avaliadores resolveu atribuir 160 pontos a esta competência, que é a competência 3, né? E não deu 200 pontos como o fez o outro avaliador. Vamos lá então. Além disso, olha só, deixa eu dizer um negócio bem interessante para você. Olha, se você olhar aqui no segundo parágrafo, ó, linha 6, o aluno não começa com conectivo. Eu venho dizendo para você que tem que começar com conectivo. E por que essa é uma redação que não sofre prejuízo na competência 4, que é a competência da coesão, tá? Porque, olha só, esta aqui é uma redação que, apesar de não ter conectivo entre o segundo e o primeiro parágrafo, que nesse caso é aqui a linha 6, ó, ele vai apresentar aqui, ó, conectivo na linha 14, tá? O além disso é um operador argumentativo, ó. Além disso, e também na proposta de intervenção vai usar o destart, que é um outro operador argumentativo, tá? Além disso, já que nós estamos falando abrimos um parênteses aqui para falar de coesão, esse é um texto que não tem muitas repetições, gente. Então, a redação é avaliada na coesão no aspecto de conectivos entre os parágrafos, dentro deles, e também da não repetição de palavras. Quando você vai olhar dentro dos parágrafos, olha só, conectivo, no entanto, você tem aqui um explicativo uma vez que, e você não enxerga muitas repetições, tá? Gente, as repetições do tema, às vezes as palavras do tema, às vezes vão de fato se repetir, tá? Uma vez ou outra elas vão aparecer. Você tem, sobretudo, que evitar repetições próximas, que o que quebra a sequência e a fluidez do texto são as repetições próximas. Isso salta à vista do seu leitor, tá? Então não fica também encucado de que não posso repetir nenhuma palavra do tema. Claro que vai aparecer alguma palavra do tema, ela vai acabar se repetindo. Isso é natural. Só que se elas estiverem com uma certa distância uma da outra, você não vai sentir impacto dessas palavras. Agora, se a repetição for próxima, pode ter certeza que vai impactar de maneira negativa a leitura dessa redação, tá? Então, olha, você tem coesão dentro, aqui você não tem entre o segundo e o primeiro, mas você tem coesão dentro dos parágrafos, vem a declaração, depois você tem um contudo aqui, ó, que vai fazer oposição entre o ideal previsto na Declaração dos Direitos Humanos. Observa, olha como é que o aluno já faz, né? Aqui ele usou no entanto, sabe usar coesão, no entanto, a outra oportunidade que ele teve de usar uma adversativa, já usou o contudo, para não repetir, legal? E aí, o que mais nós temos aqui?
Então, dentro desse parágrafo, né, nós temos ainda que dessa maneira, ó, uma ideia de concluir, coesão, mais um conectivo aqui para concluir. Então, tranquilo aqui, não há problema com coesão. Não há muitas repetições, tá? E usa conectivo também dentro dos parágrafos. Vamos lá, vamos para o terceiro parágrafo. Além disso, ó, o conectivo aqui agora, né? Olha, como ele já não usou no segundo, agora por obrigação tinha que usar no terceiro e quarto. Aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Exatamente ele fez isso, porque se ele já não tivesse aqui no terceiro, aí você teria dois momentos sem operadores argumentativos entre os parágrafos e a redação já não poderia mais bater 200 pontos na competência 4, tá? Então tá jogando com o manual do Enem. O manual diz, se você tiver uma só ausência de conectivo entre os parágrafos, tudo bem. Você tiver conectivo nos dois outros parágrafos, operadores argumentativos, você já vai bater a nota da competência 4. Legal? Então vamos lá. A declaração... Não, estamos aqui no terceiro parágrafo. Além disso, esse enviesamento oriundo da manipulação do que o indivíduo... Ó, dá só uma olhada aqui, ó, em indivíduo, que falta marcar o acento aqui no i, tá? Então, desvio aqui, ó. A gente não tinha percebido desvios ainda, tem um desvio aqui. Indivíduo vê pode gerar atos de violência e intolerância. Então, vamos lá. Além disso, esse enviesamento oriundo da manipulação do que o indivíduo vê pode gerar atos de violência e intolerância. A título, olha só, gente, esse título, ele tem, na minha avaliação, tem um acento, mas eu acho que este acento está colado no T aqui, ó, tá? Na minha avaliação é isso. Então, até isso tem que cuidar. Então, você tem que colocar o acento exatamente em cima da letra, né? Não deixar que o acento se cole em outra letra, se transforme em parte de outra letra. Tudo isso é preciso cuidar, zelar aqui, porque você sabe que só pode ter no máximo 2 desvios. Então, às vezes o avaliador não enxerga o que você está fazendo e aí não entendeu bem a sua acentuação e já vai lhe prejudicar, tá? Mas já há outros desvios aqui nessa redação também. Vou considerar mesmo, por enquanto, só a ausência do acento aqui na palavra indivíduo. Então, vamos lá. Ele disse aqui, né, além disso, esse enviesamento oriundo da manipulação do que o indivíduo vê pode gerar atos de violência e intolerância, que é o segundo argumento, a consequência antecipada lá na introdução. E vai usar agora um exemplo, né, para comprovar esse fato. A título de exemplificação, em 2017, certos grupos políticos que possuíam um posicionamento contrário ao da vereadora carioca Marielle Franco, vírgula, né? Tem aqui uma vírgula, vou já falar sobre essa vírgula, lançaram propositalmente notícias falsas após sua morte, visando denegrir sua imagem. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, olha só. Veja bem, toda vez que vocês forem colocar uma vírgula antes de um verbo, vocês têm que se perguntar se o que está para trás não é sujeito, tá legal? Então, se vocês perguntarem assim, ó, lançaram, aí você vai perguntar assim, quem lançou? Aí você vai vir para cá, ó. Certos grupos políticos que possuíam um posicionamento contrário ao da vereadora carioca Marielle Franco. Lançaram. Olha, se trata de um sujeito que está para trás, você não pode separar por vírgula. Agora, deixa eu dizer assim, nesse caso, essa vírgula aqui, ela é facultativa. Dizem os bons gramáticos aí, não é? Que essa vírgula é facultativa. Por quê? Porque você tem aqui, olha, você tem uma parte do sujeito, que é essa aqui, ó, certos grupos políticos. E essa parte do sujeito aqui, certos grupos políticos, é complementada aqui, ó, com o que vai introduzir a oração adjetiva restritiva. Então, quando isso acontece, quando uma parte do sujeito, o núcleo do sujeito, ou uma parte do sujeito, é complementada com uma oração introduzida pelo que, diz os gramáticos, que você pode ter essa vírgula depois, separando o sujeito, aquilo que teoricamente é o sujeito, né? Que é o grupo nominal mais a oração adjetiva, explicativa ou restritiva. Nesse caso tem que ser restritivo, porque explicativo teria que ter vírgula aqui, tá bom? Então, nesse caso, esta vírgula é opcional. Agora, como ela é opcional, eu não estou seguro, gente, se todo avaliador, né, do Enem, não posso saber disso, eles são muitos, né? E aí eu não sei se todo avaliador sabe dessa regra. Por que eu estou dizendo isso? Porque na condição mesmo de professor de língua portuguesa, eu ainda levei algum tempo, muito tempo de passagem, para compreender essa regra aqui, tá? Mas, por exemplo, Celso Pedro Luft chama essa vírgula de a vírgula sequestradora do sujeito, tá? Então, aqui é um caso de uma vírgula que separa o verbo do sujeito, porque dentro do sujeito há uma oração introduzida com o que, tá bom? Essa vírgula, segundo os gramáticos, é opcional.
eu prefiro que vocês não usem essa vírgula, porque eu não estou seguro de que todo avaliador sabe dessa regra, e se ele não souber, ele vai considerar um erro, ok? Então vamos lá, nós paramos aqui, né, no exemplo, então continua o exemplo. Após a propagação dessas notícias, familiares e seguidores da vereadora foram vítimas de ofensas e ameaças, tanto na internet quanto na vida real. Logo, a manipulação de comportamentos que ocorre pelo controle de dados, outra parte do tema mencionado aqui, não é? Controle de dados, que não havia sido mencionado na introdução, mas foi mencionado no segundo parágrafo e agora está sendo mencionado no terceiro parágrafo. Logo, a manipulação de comportamentos que ocorre pelo controle de dados na internet pode distorcer fatos da realidade e criar condições para que atos de desrespeito ocorram para o mundo virtual. Agora, deixa eu dizer logo para você por que eu acredito que um dos avaliadores não deu 200 pontos na competência 3 desse texto. Apesar de ser um bom texto, tá? Como você está percebendo, é um texto que tem organização e que cumpre com esse projeto de texto, né? O que foi antecipado na introdução foi apresentado na mesma ordem, né? No segundo parágrafo uma ideia, no terceiro parágrafo outra ideia, e vamos já avaliar a proposta de intervenção também, tá? Agora, por que eu acho que um dos avaliadores, na avaliação de um deles, essa redação não levou 200 pontos na competência 3, que é a competência que avalia além da organização do texto, do projeto de texto, que essa é uma organização bem organizada, é uma redação, bem organizada. Você tem aqui também um outro aspecto avaliado na terceira competência, que é o aspecto do desenvolvimento das ideias. Então veja bem, a ideia principal desse parágrafo é mostrar que a manipulação do comportamento do usuário, né, é responsável por atos de violência e intolerância. O que acontece? O centro desse parágrafo é tomado por um exemplo, que é o exemplo do caso da vereadora Marielle, que após a morte dela, algumas notícias foram divulgadas, né? E aí as pessoas começaram a ser ameaçadas, os familiares, os seguidores, né? A partir de notícias aí, falsas que foram veiculadas. E depois o que acontece? Olha, já vem logo uma conclusão. Então, quer dizer, para mim, não é que estou agora analisando esse texto, não estou corrigindo, estou analisando, estou interpretando a nota dessa redação. E claro que essa minha interpretação mostra como você deve proceder para que o que aconteceu com essa redação não aconteça eventualmente com o seu texto também na hora de produzir, ok? Então veja bem, você tem um exemplo aqui, você tem a afirmação, aí tem o exemplo e já tem a conclusão depois do exemplo. Olha, então assim, para mim, um dos avaliadores entendeu que não houve muita explicação de como exatamente a manipulação do comportamento do usuário gera ato de violência. Por quê? Porque você trouxe o exemplo. Na cabeça do aluno, ele usou aqui o exemplo, né, para fazer a explicação, que eu acho que também é justo pensar assim. Mas, assim, se você for olhar, olha, você tem o exemplo tomando boa parte do parágrafo e você tem uma afirmação e uma conclusão. Então, na visão de um dos avaliadores, esse exemplo não foi suficiente para explicar o que o aluno queria, tá? Então, penso ter sido por isso, tá? Eu esquadrinhei bem essa redação, não encontrei nenhuma outra ocasião, em outros parágrafos, tá? Para que essa redação fosse prejudicada na terceira competência. Acho, portanto, que esse terceiro parágrafo aqui foi o parágrafo responsável pela perda de 40 pontos na nota da redação por parte de um dos avaliadores. Lembrando que o outro entendeu que esse parágrafo está muito bem construído, tá? Então, ele fez a afirmação, exemplificou e depois concluiu o parágrafo, tá bom? Mas, para um outro avaliador, isso não aconteceu. Então, a dica aqui explica melhor, né? Você poderia ter o exemplo está dividido aqui, né? Está em duas partes, em dois períodos. Você poderia exemplificar, usar um período para exemplificar, para dar o exemplo, e um segundo período do meio do parágrafo, utilizado para explicar melhor, mostrar por que a manipulação do comportamento dos usuários pode gerar ato de violência. Agora, usava um período para fazer essa explicação, tá? Não deixar a explicação só na conta do exemplo, tá bom? Só na responsabilidade do exemplo. Então, uma dica aqui. Usa uma parte do parágrafo para exemplificar, mas usa outra parte do meio do parágrafo para explicar também, tá? E aí vem a conclusão. Ó. Logo, a manipulação do comportamento que ocorre pelo controle de dados na internet pode distorcer
fato da realidade e criar condições para que atos de desrespeito ocorram fora do mundo virtual. Deixa eu só ver se tem aqui um visar aqui, né? Tem aqui, olha só. Você tem essa expressão aqui, ó, essa locução aqui, visando denegrir, aqui. Olha, como o verbo visar, neste caso, tem um sentido de almejar, ele é um verbo regido pela preposição a. Então, quem visa a no sentido de almejar, visa a alguma coisa. Se for masculino, visa ao. Se for feminino, visa a com crase. Então, olha só, o que os bons gramáticos fazem nesse caso? Eles colocam também a preposição bem aqui, ó, a preposição. Aí eles vão escrever assim, ó, visando a denegrir sua imagem. E você também pode escrever dessa maneira, você que está assistindo agora. Quando você usar o verbo visar no sentido de almejar, não é? De esperar alguma coisa como resultado, então você use sempre a preposição. Mesmo que seja dentro da locução verbal, você vai usar a preposição. Ao invés de dizer visando denegrir, você diz visando a denegrir, ok? E assim você não deixa margem para nenhum avaliador punir a sua redação por erro de regência, tá legal? Então eu expliquei aqui, mostrei as questões de gramática dentro desse parágrafo e também expliquei sobretudo a razão porque eu acho, essa é uma opinião minha, tá? De que essa redação foi penalizada por um dos avaliadores na terceira competência. Parece-me que a interpretação foi de que faltou uma explicação melhor dessa relação entre a manipulação do comportamento e o surgimento, né, ou a geração de atos de violência e intolerância, ok? Vamos analisar agora a proposta de intervenção para a gente finalizar essa análise? Vamos lá. Destarte diante dos fatos supracitados é dever do poder público em parceria com as ONGs defensoras dos direitos humanos. Aqui também faltou uma vírgula, tá? Você tem que dizer assim, ó. Destarte, tá certo a vírgula aqui, diante dos fatos supracitados, também está certo a vírgula, é dever do poder público, vírgula, porque agora você vai intercalar o agente secundário, o agente auxiliar, ó. É dever do poder público, vírgula, em parceria com ONGs defensoras dos direitos dos internautas, vírgula, a vírgula está certa, mas para essa vírgula que está certa, você tem que colocar essa outra aqui indicando a intercalação, que todo esse elemento de em parceria com ONGs defensoras dos direitos dos internautas é uma expressão intercalada, tá? Então, mais um erro de pontuação aqui. Então, nós já temos aqui, olha, na verdade nós vamos ter duas propostas, tá? Então, vamos analisar as duas. Então, a primeira proposta é essa, dever do poder público é o agente, em parceria com ONGs defensoras dos direitos dos internautas é o agente secundário, portanto, tudo isso aqui é agente. A ação é fiscalizar o destino que grandes sites dão as informações de seus usuários, essa é a ação. Aqui é o efeito, olha, com a finalidade de evitar que esses dados pessoais sejam utilizados para fins mercadológicos ou ideológicos que, de alguma forma, firam a liberdade do indivíduo escolher. Tá? Então, eu vejo na primeira proposta, claramente, um agente, na verdade, dois agentes, né? Um agente principal e um agente secundário, uma ação e um efeito, ok? Agora, essa, portanto, não é a proposta mais completa. Vamos ver a segunda proposta, então, que foi a proposta mais completa que deu a nota para o aluno. Então, ele vai usar um AD+, que é um conectivo de soma, e vai colocar uma segunda proposta. Cabe aos professores, veja só, por intermédio de aulas interativas sobre educação digital, professores agente, por intermédio de aulas interativas sobre educação digital, é o modo meio, portanto, já tem dois elementos. A ação, orientar os alunos sobre o uso adequado da rede mundial de computadores, essa é a ação, terceiro elemento. Efeito, olha aqui, ó, com o intuito de que eles desenvolvam senso crítico. Este é o efeito. Então, você tem na segunda proposta, nesta ordem, né? O agente, o modo meio, a ação e o efeito. Ainda tem mais um outro efeito final aqui, ó, para não ter o comportamento socialmente manipulado. Agora, pergunto para você que já conhece esse tipo de aula. Cadê o detalhamento aqui? Porque essa é uma redação que bateu 200 pontos na competência 5. Onde é que está o detalhamento? Eu mostrei para você que tem agente, eu vou recapitular aqui, ó. Professores, agente, ó. Eu vou até marcando agora, tá? Professores e agente, cabe aos professores e ao agente. O modo meio é esse aqui, ó. Por intermédio de aulas interativas sobre educação digital é o modo meio. Então, é o segundo elemento dessa proposta maior. A ação é orientar os alunos sobre o uso adequado da rede mundial de computadores, essa é a ação. Aqui está o efeito, ó, com o intuito de que eles desenvolvam senso crítico. E cadê o detalhamento?
O detalhamento, gente, nesse caso é o outro efeito, ó. Aqui, ó. O que está dizendo aí o manual também para nós, a partir de 2018, do ano passado para cá, isso está valendo. O que está dizendo o manual? Dizendo o seguinte, que quando você tem um efeito que se desdobra, né, ou seja, um efeito seguido de outro efeito, que este segundo efeito possa ser considerado um desdobramento do primeiro, então o segundo efeito vai servir de detalhamento para o primeiro. Não sei se você sabe disso, tá? Eu não acho que essa é uma estratégia muito segura, porque isso é uma novidade. E aí você tem que entender que talvez o seu avaliador possa deixar escapar essa novidade, tá? Não deve. Eu acredito que se isso está no manual, se está recomendado para o avaliador, tá? Quando eu digo manual, gente, é o manual, as cartilhas disponibilizadas para vocês, as informações disponibilizadas para vocês na internet, pelo próprio INEP, tá bom? Então, se isso é uma recomendação nova, eu creio que os avaliadores estão seguros. Tanto é que aqui foi bem avaliado, tá? Mas eu ainda acho que é melhor detalhar ou o agente, ou detalhar a ação, ou detalhar o modo meio, tá? Acho que é mais seguro, é uma dica minha para você. Por exemplo, tem muito aluno que tem dificuldade com detalhamento. Não sei se você sabe, mas agora é possível detalhar o agente. Então, olha como fica fácil detalhar o agente. Olha, é só criar uma post, por exemplo, aqui, ó. Ademais, cabe aos professores, vírgula. Vamos dar uma explicaçãozinha para os professores? Uma justificativa porque nós escolhemos ele para ser o agente? Cabe aos professores, vírgula, responsáveis pela formação de senso crítico dos estudantes, vírgula. Quando faço um negócio desse, uma explicação dessa sobre os professores, eu estou detalhando o agente. Então é muito fácil, gente, detalhar o agente também, e detalhar a ação dando mais uma explicação, ou dando um exemplo para a ação ou para o modo meio, fica muito fácil, tá bom? Eu sempre dou essa dica para não se confiar só nesse detalhamento do efeito. O detalhamento do efeito é quando acontece um desdobramento do efeito. Nesse caso foi muito bem avaliado e o aluno recebeu a nota, tá bom? Muito bem, gente, é isso. Chegamos aqui a mais uma análise de redação. Espero que você tenha compreendido bem essa análise. Espero que esta análise ajude você nas suas próximas produções de texto, tá bom? Forte abraço. Se eu tiver que pedir alguma coisa para você aqui ainda nesse vídeo, como você já sabe, mas ainda assim vou pedir, é simplesmente que você se inscreva nesse canal, se você ainda não for um dos inscritos, e se você já é um dos nossos inscritos, que você compartilhe o nosso canal com outros estudantes, compartilhe esse projeto. Está sendo muito bem aceito por todos aqueles que frequentam aqui o nosso canal, que assistem nossas aulas, todo mundo que tem tomado contato com o canal, tem assistido aos vídeos, tem também feito sua inscrição aqui no canal. Isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. É uma prova de que nosso trabalho tem realmente aqui uma serventia para os alunos, tem sido bem aceito. Então se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não é um dos nossos inscritos. Se você já é inscrito, como sempre, eu peço que você colhe o link aí desse vídeo, copie o link desse vídeo e divulgue nos seus grupos aí de Facebook, de WhatsApp, tá? Nos grupos de estudos, para que a gente possa ter um alcance maior e uma relevância maior aqui dentro do YouTube, tá legal? Forte abraço, tchau, tchau. A gente se encontra no próximo vídeo, ainda nesta semana. Um vídeo em que eu vou dar uma aula para você ainda sobre como usar repertório sociocultural na sua redação. Já falamos de uma aula sobre o uso das citações. Vou falar agora numa aula sobre o uso de dados estatísticos, tá legal? Forte abraço, tchau, tchau, sucesso. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.